já estão presentes, dando continuidade à sequência do colóquio, mesa 5, que deveria começar às 10h10, mas estamos com um pouco de atraso. Então, vou pedir aos palestrantes que consigam passar suas informações das formas mais breves. Okay? Nós vamos começar com o professor Henrique Bonnet, professor da Universidade de Paris 8, especialmente convidado para esse colóquio. Tem um trabalho singular a partir das observações, dos questionamentos, sempre neste colóquio, a partir da obra do professor François Solage. E a professora Valécia Ribeiro, que fará a tradução da sua fala. Professor Bonnet, a palavra é toda sua. Merci beaucoup. Je vais parler fort. Allô. Alors, tout d'abord, je remercie chaleureusement tous les organisateurs, Liliana Souza, Alberto Olivieri, François Solage, Joachim Viananetto et Ricardo Bieriva de cette invitation à ce colloque passionnant, même si je ne comprends pas tout. Il reste néanmoins une ambiance, une trace dans la mémoire, et je pense que les choses apparaîtront progressivement quand je comprendrai un petit peu plus le portugais. Ele agradece calorosamente, a todos os organizadores, e mesmo se ele não compreende bem ainda o português, ele espera que reste um traço, a memória que vai ficar, e quando ele compreende melhor o português, isso vai ter efeitos. Alors, ce matin, nous avons beaucoup parlé de numérique. Je vais me permettre de remonter un petit peu en amont, de vous parler davantage d'argentique, et même de remonter encore davantage peut-être dans la préhistoire des images, et vous parler également de peinture et de dessin. Eu vou voltar pouco e falar da fotografia analógica, e da pintura e do desenho. Alors, peinture et dessin, et la photo également, mettent le monde en surface et en apparition de surface. Je peux lire deux phrases. Então, a pintura e o desenho colocam tudo em plano, né, em aparições numa superfície plana. Le peintre voit le monde, en lit et prélève des aspects, transfère des enchaînements, des articulations de substances, une configuration de rythme correspondante à des parcours visuels vécus. Então, o pintor ele vê o mundo, ele lê o mundo e destaca os aspectos, transferindo por cadeias, articulações, as substâncias, uma configuração de ritmos correspondente ao percurso, aos seus percursos visuais vividos. Le peintre est donc dans l'inépuisable distance entre lui-même et l'horizon, mais aussi dans une réalité proche, tangible, là où se condense et se rassemble ce qu'il saisit. Então, o pintor ele em uma inesgotável distância entre ele mesmo e o horizonte, mas também de uma realidade próxima, tangível, onde ele se parece com aquilo que ele capta. Mais ces deux temps ne sont ni successifs ni hiérarchisés, mais ils sont entrelacés, et l'espace tangible du tableau, de la photographie, renvoie le peintre au dehors, suscite des mouvements visuels, des explorations nouvelles. Mas esses dois tempos, eles não são sucessivos nem hierarquizados. Ele não é um depois do outro, mas eles são entrelaçados no espaço tangível do quadro, que suscita movimentos visuais e novas explorações. La meilleure vision d'une chose s'effectue un crayon à la main. Le regard se creuse, se densifie dans ce rapport toujours contradictoire entre la profondeur du monde et la proximité, la frontalité de l'écran du tableau ou de la photographie. Então, a melhor visão de uma coisa se efetua com um lápis à mão, né? O olhar se aprofunda, né? Se
se torna mais denso numa relação sempre contraditória com a profundidade do mundo e da proximidade, da frontalidade da tela de um quadro ou de uma fotografia, de um pincel ou de uma parede de foto. A resposta me parece dúbia. Pour modeler le terrain, j'ai découvert des édifices complexes dans lesquels la nature semblait imiter les ouvrages humains. Que depois de abandonar a pintura, esse artista adotou a fotografia, procurando juntar o que separa o artista da natureza, né? Sugerindo ao artista a organização desses conjuntos. Le minéral. Um outro, ele fala dessas possíveis combinações entre um e outro e do próprio processo de criação que a gente vai revelar um pouco para vocês agora. Eu sei que vai falar um pouco. Eu vou tentar traduzir de novo. Donc bonjour, comme Eric a fait remarquer tout à l'heure, il faisait un recul en arrière sur la photo et la peinture. Et là, nous, ce que nous voulons vous proposer, c'est de montrer qu'il n'y a pas en fait de vraie rupture entre ce qu'on appelle les nouvelles technologies et en tout cas les autres technologies. Il faut se rappeler que pour mes grands-parents, la télévision est une nouvelle technologie. Pour mes parents, le fax est une nouvelle technologie. Tous les 5 ans, une nouvelle technologie est là. C'est-à-dire ce qu'on appelle les nouvelles technologies, c'est la maîtrise de ce que nous propose l'année dans laquelle nous vivons. Então, o que ele fala é que foi bom fazer essa auto-apresentação, esse recuo à pintura e as outras tecnologias para mostrar que não existe essa distância, né, entre a pintura, o desenho e as novas tecnologias que, enfim, para os pais dele, a televisão, enfim, todos já foram novas tecnologias. Donc nous allons voir l'exposition présentée aujourd'hui. C'est une exposition qui justement à la fois mélange la peinture et mélange en même temps le flux d'images. Donc le flux d'images est ce qu'on pourrait dire le rapprochement du flux photographique avec le flux réel comme le compare François. Parce qu'aujourd'hui on a la possibilité de capter l'image, ce qu'on appelle en temps réel, lui appliquer des processus donc comme le seraient les bains chimiques dont parlait Eric tout à l'heure, et de renvoyer le résultat, mais sous forme d'un flux d'images, c'est-à-dire où il n'y a plus cette notion d'arrêt. Donc on se rapproche d'un flux du réel, tout en ayant la possibilité d'exprimer, de rajouter du sensible dans le traitement même de la matrice. C'est-à-dire c'est une matrice éphémère maintenant. Então ele fala que aqui a gente vai tentar, em conjunto com a pintura, com o vídeo, com a fotografia, trazer essa imagem, a imagem em tempo real. E como ela pode entrar nesse contexto, né, associado tanto à pintura e às outras. Como se chama? Foram as combinações que foram dando títulos às obras. Essa busca, né, agora eu estou um pouco contaminada pelo texto, né, da Bonet, e é um pouco essa fábula que a gente procura. Se junta à água, né? E aqui nesse trabalho, que é em um ser um outro, são fotografias no lar. Então, mais uma vez, o digital ele possibilitou uma performance que seria pelo menos difícil. As imagens fixas da fotografia, elas foram transformadas num vídeo. Esse é um vídeo. Então, as imagens fixas, elas se tornam em movimento, né? Porque
Solar-Sulage que ele se questiona por que então continuamos a trabalhar com a fotografia, se o vídeo ou se existem outras imagens, mas é justamente porque ela tem, por essa imagem fixa, né, que a gente deseja de limitar a um momento, mesmo que depois você possa dar movimento a essas imagens como um vídeo. Então, na verdade, essa fotograficidade que ele fala aqui vem muito mais do que a especificidade. A gente vive um segundo momento, que é ver as relações entre as outras artes, né? Como ele pode se relacionar